Senhor colocou no meu coração, trocando as sandálias. Abre aí comigo em Êxodo capítulo 3. A gente precisa entender isso melhor, porque muitas vezes, como eu disse, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas é Cristo que é a revelação dessa palavra. E o título aqui do capítulo aqui está: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Mas vamos reparar aqui quem é aqui que está falando com Moisés, Êxodo 3, a partir do 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Presta atenção aqui e marque essa expressão. Existem anjos do Senhor e existe o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo, aqui com letra maiúscula, não é um anjo. Apóstolo, mas a Bíblia está falando que é um anjo, como é que não é um anjo? É porque isso aqui é uma teofania. Sabe quando Moisés finalmente consegue tirar o povo do Egito, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor ia na frente daquele povo? Aqui é uma teofania de Cristo. Aqui é Cristo em forma de anjo. Cuidado, não ouça esses doidos que ficam no meio da rua aí, batendo campainha no domingo e pregando para você, dizendo que Jesus é só um anjo, que não é. Jesus não é só um anjo, ele não é um anjo, na verdade. Ele é o anjo, quer dizer, ele é o Senhor. Ele é aquele que é Deus. Mas ele aqui, no Antigo Testamento, em várias ocasiões, ele se manifesta como um anjo, para poder falar com o homem. Então, nós vamos ver que o anjo do Senhor, ele aceita adoração. Os anjos do Senhor, não. Você lembra da história de João? Quando ele vê um anjo no céu, e ele ajoelha, e o anjo fala assim: pode levantar que eu sou igual a você. Eu não posso ser adorado. Mas o anjo do Senhor, esse aqui, aceita adoração, porque ele é o Senhor. Ele é Jesus. Amém? Então vamos lá. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça Moisés ardente, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, para ver quem? Deus. Está vendo que o anjo não era qualquer um? Era Deus. E quem que é esse anjo? É Jesus. Jesus é Deus, amém? Nunca deixe ninguém confundir você disso, porque essa aqui é a perdição do Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é acreditar que Jesus é mais um anjo, é acreditar que Jesus não é Deus. Aí é a perdição, aí é o pecado que não tem perdão. Então vamos lá. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegas para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição
do meu povo que está no Egito e ouvi o seu chamado por causa dos seus extratores. Conheço-lhe sofrimento, por isso decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Amém? Vamos parar por aqui. Tira as sandálias do teu pé. Hoje eu quero pregar para você isso, né? Trocando a sandália, né? Tem muito crente, querido, que ainda não entendeu que nós precisamos tirar as sandálias, tirar os chinelos, né? Nós precisamos tirar os chinelos que a gente usava, né? Apóstolo, mas o que é que significa tirar as sandálias? Esse que é o ponto da minha mensagem hoje. A gente precisa entender o que é tirar nossas sandálias, tirar o nosso calçado, tirar para estar perto de Deus. Então, passa para frente, por favor, para a gente entender isso aqui. Tirar as sandálias é primeiramente um símbolo de autoridade e posse. Ruth, capítulo 4, verso 7 diz: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e permuta para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Lembra que eu preguei sobre isso? Acho que na penúltimo culto, eu falei sobre essa cena aqui que aconteceu no capítulo de Ruth, porque Boaz queria remir Ruth, só que ele não era o primeiro na linhagem para remi-la, então tinha uma ordem. Então ele chama a pessoa que estava na linhagem mais próxima para remir, o primeiro antes dele, e fala: olha, Ruth é uma mulher moabita, que ela vem junto com Noemi, ela abandonou o costume daquela terra, ela quer viver junto ao povo de Deus, ela está dizendo que só o Senhor, o nosso Deus, é Deus dela também, e que ela quer se adaptar aos nossos costumes. Ela foi casada com um parente seu, e ela precisa ser remida. Remida é o seguinte: o parente dela, o parente seu que casou com ela, não teve tempo em vida de gerar uma descendência. Então, você pode remi-la. Remir é o quê? Casar com ela, gerar essa descendência do parente que morreu, e uma parte da sua herança vai ficar para aquele parente que nasceu. Então, remir era uma coisa assim, mas era algo que estava dentro da lei e que o judeu não se negava a fazer isso quando ele podia. Só que aquele parente tinha uma peculiaridade, aquele mais próximo que podia remir. Ele junta 10 pessoas na frente de Boaz e diz, depois de conversar com aqueles 10, eu não posso remir a Ruth. Qual que era a lógica? A lógica é que 10 fala dos 10 mandamentos, fala da lei, né? E pela lei, a Bíblia diz que os moabitas não podiam ter parte com os judeus. Por quê? Porque quando o povo
de Deus saiu do Egito, os moabitas vieram perseguindo eles. Então, Deus colocou uma proibição na lei de abençoar os moabitas. Agora, preste atenção, quem que é essa tal Ruth no exemplo bíblico? Que tudo tem um exemplo. Essa pessoa éramos nós. Nós, na frente da lei, éramos proibidos de ser abençoados. Não é verdade? Nós tínhamos pecado, nós tínhamos falhado, nós tínhamos errado, nós tínhamos buscado o caminho da nossa própria vontade, a gente tinha feito uma quantidade de coisa errada no mundo, que a gente não poderia ser abençoado, a gente não poderia ser remido. Mas Boaz é o símbolo de Cristo. E é como se a Bíblia estivesse falando com a gente, olha, a lei não pode resgatar você do seu pecado. Para a lei você precisa morrer. Mas eu sou Jesus, aleluia, e eu sou maior do que a lei, e eu vou resgatar você disso. Dá um glória a Deus melhor aí, sei que você pode, né? E ele, o que ele fez? Ele descalçou, a lei descalçou as sandálias na frente, eu estou dando o exemplo de Cristo, né? O que é descalçar a sandália? É entregar a autoridade e a posse. Eu não posso tomar posse dessa responsabilidade de Ruth, porque eu, como lei, eu preciso matar Ruth. Aí Jesus diz assim, tá bom, mas eu, como graça, sou maior do que a lei. E eu vou tomar a tua autoridade, eu vou tomar a tua possessão, eu vou tomar aquilo que você devia fazer, eu vou fazer o que você não pode. Então, o que é tirar as sandálias? É entregar a minha autoridade, é entregar a minha possessão para Deus. E tem gente que ainda não fez isso. Chama Jesus de médico dos médicos, ele é. Mas isso não basta. Ah, apóstolo, porque eu fui na igreja, fui curado, glória a Deus. E onde você está hoje? Ah, estou no mundo. Não basta ele ser seu médico. Tem gente que Jesus é o advogado, quando está na cadeia, vira crente na hora, né? Ô Senhor, meu advogado é o meu Senhor, Ele me sustenta do acusador, e tá. Aí sai da cadeia, volta para a vida do crime. Não basta Jesus ser seu advogado, né? Ele tem que ser o seu Senhor. Quer dizer que você tem que entregar a sua autoridade para Ele. Você tem que perder a sua autoridade e deixar Ele ter autoridade sobre a tua vida. Permitir que Ele mande em você, né? Eu só chamo alguém de Senhor se eu sou servo dEle, né? Eu tenho que servir a Ele. Então, eu tenho que tirar a minha sandália, entregar a minha autoridade, minha posse para Ele. Será que a gente tem feito isso? Em todas as situações da nossa vida, nós temos dado a nossa autoridade para Ele, né? Nós temos, eu tenho autoridade no meu serviço, vou dar o exemplo aqui, né? De tomar uma decisão. Mas será que eu tenho dado a minha autoridade de tomar uma decisão para Jesus? Porque muitas vezes o certo a se fazer é aquilo que eu tenho autoridade para fazer. Mas muitas outras vezes o que é certo para eu fazer para o meu serviço não é certo para eu fazer com Deus. E às vezes eu assumo uma autoridade que não pode ser minha, né? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes eu tenho autoridade de xingar alguém. A pessoa deixou a toalha molhada em cima da cama, né? Gente? A pessoa deixou a toalha molhada em cima da cama. Eu tenho autoridade de xingar aquela pessoa. Mas será que, né, não é essa hora que Deus quer te descalçar, tirar as sandálias dos seus pés, né?
Ah, não, mas é meu marido, mas ela quer tirar a sua posse também, não é seu nada não. É tudo de Deus, né? E às vezes a mulher está no dia da TPM, tendência para matar, né? E a mulher já acorda querendo te matar. E aí você tem autoridade para falar que ela está errada. Mas é melhor não, senão você morre, né? Então, assim, a gente tem tirado essa sandália na presença de Deus, né? A gente tem entregado para Ele aquilo que a gente muitas vezes acha que é nosso. Passa para frente. Porque o que acontece? O cristão tem uma nova autoridade em Cristo quando ele entrega a autoridade dele para Jesus. Né? E aqui é interessante que apareceu Cristo naquela sarça para a gente saber a quem entregar a nossa autoridade. Por quê? Porque Cristo restaurou a autoridade que Adão perdeu lá atrás. Então a autoridade de Cristo é a autoridade do homem que foi refeito. Ele é o segundo Adão, né? Se pelo pecado de um homem toda a humanidade pecou, pelo acerto, pelo sacrifício de um só homem, todos são santificados. Então, quando é que eu recebo a autoridade de Cristo? Quando eu entrego a minha autoridade para Ele. A Bíblia diz em Josué 1:3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Você vê que você sabe que aqui é um outro anjo que está falando com Josué. E a Bíblia diz que é o anjo do Senhor falando com Josué. Era Cristo de novo, né? Quando é que o homem tem autoridade sobre a terra? Quando o homem entrega a sua autoridade para Cristo, que resgatou a terra. Amém? Quem resgatou a terra foi Jesus, para a gente tomar posse, né? E sem a gente entregar, a gente não toma posse. O Brasil é do Senhor Jesus. E se eu piso com as sandálias dele, onde eu piso, eu tomo posse. Você sabe que a cidade de Jericó tem uma dificuldade de ser encontrada pelos arqueólogos modernos. Mas existe um lugar em Jerusalém que eles acreditam que ali é Jericó, próximo ali a parte, eu acho que sul do país, tem um lugar onde eles encontraram uma conjunção de pedras que remonta como se fosse uma cidade. Só que quando eles olham de um plano mais alto, aquelas pedras formam exatamente uma sandália. Será que é coincidência? Né? É como se Deus estivesse falando assim: essa cidade aí você não vai conquistar, eu vou conquistar para você. Aqui, ó, eu vou botar o meu pé se você tirar a sua sandália. Né? Calça a minha sandália e você vai estar pisando com o meu pé. Aleluia! Quando você calçar a minha sandália, você vai estar pisando com o meu pé, e o meu pé é mais forte que o seu. É como se Deus estivesse mostrando de que forma a gente vai tomar posse da terra, que está cheia de gigantes. Passa para frente de novo, querido. Então, a gente tem que entender que a santidade e submissão estão juntas nas tiras dessa sandália, né? A Havaianas faz propaganda, né? Não sei o que, não solta as tiras. Quem não solta as tiras é só a sandália de Jesus, né? Então, olha lá, Josué 5,15. Então disse o príncipe do exército do Senhor, o anjo do Senhor. Aqui é o príncipe do exército, o anjo do Senhor. A Josué:
descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Muitos buscam a santidade sem se submeter ao único que pode nos santificar, né? Qual que é a autoridade que Deus nos deu sobre o pecado, acima do pecado? É a autoridade dos passos de Cristo na terra. A autoridade que a gente tem para vencer o pecado foi o caminho que Cristo desenvolveu na terra. Foi a forma que ele lidou com todas as situações que ele viveu. Foi o sangue que ele derramou na terra. Quem me santifica não é a minha atitude. Quem me santifica foi o que Cristo fez. Amém? Ele me santificou. Mas eu tenho que estar nos passos, na sandália dele. Eu tenho que estar no caminho dele. Então, sandália é experiência de vida. É um símbolo de aonde você aprendeu o que você faz. Sabe? Eu preciso mudar o que eu aprendi de fazer para ser uma nova criatura em Cristo e começar a fazer o que Ele fez. Né? Eu preciso entender que sandália é o lugar que você veio. E quando você chega perto de Deus, Deus olha para você e fala assim, olha, esse lugar que você veio está bom não, tira essa sandália do seu pé. Olha, o que você fez na sua vida não tá legal não. Arranca isso daí. Porque o lugar que você está pisando é santo. Eu vou te dar uma sandália nova. Eu vou mudar a sua maneira de andar. Eu vou mudar a sua maneira de reagir aos obstáculos da vida. É interessante que quando... você lembra da história de Jacó? Quando ele encontrou o anjo, agarrou o anjo, né? Aí ele sai tirando onda, dizendo que ganhou a luta. Ganhou o quê, senhor? O anjo pegou uma espada, deu uma espadada no músculo mais duro, no músculo mais forte do ser humano, que é essa parte aqui do fêmur. Esse músculo aqui, se você estragar ele, complicou. Porque ele é o mais forte que a gente tem no corpo. É o músculo que faz a gente movimentar o nosso peso todo. É um músculo muito importante. E vai o anjo do Senhor ali, né, e fere a coxa de Jacó. Né? Ali naquele momento, Jacó sai tirando onda, eu ganhei a luta. Ganhou o quê, senhor? Saiu todo destruído. Aí volta ele, eu ganhei a luta, olho roxo, né? Adriano, lembra do filme do Rocky Balboa, né? O cara está todo destruído no final do filme, está achando que ganhou alguma coisa. Então, o que é ganhar a luta com Deus? É mudar os passos que você dá. Antes ele andava assim, agora estava assim. É mudar o jeito que você anda, isso é ganhar a luta com Deus. É mudar você. É matar o adversário que está na frente da sua mesa, como a gente estava falando aqui. Né? E muitos buscam a santidade sem buscar o único que pode dar a sua santidade, que é Cristo. A sua santidade não vai ser alcançada quando você for fiel no dízimo todo mês, quando você não pensar coisas erradas, quando você não quiser matar ninguém lá no seu serviço, quando você não é isso simplesmente. Tudo isso é o caminho da sua santidade. Vê se você entende. O caminho da sua santidade é a mudança de vida e a santidade buscada na prática. Mas a mudança de uma vida de pecado para uma vida de santidade é a sandália que Jesus coloca no seu pé. Amém, querido? Então a pergunta é, qual é a sandália que você está usando? De que jeito você está vivendo a sua vida? Né? Com os seus próprios passos ou com os passos dele? Passa para frente de novo, querido.
Terceira coisa, caminho e missão. Sandália fala de caminho e de missão. Efésios 6:14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, existe uma sandália do evangelho que eu preciso calçar, né? A sandália do evangelho é a sandália que eu coloco porque eu entendi o caminho novo que Deus fez para mim. Mas qual que é o problema de tudo isso que eu estou pregando para você? É que tem gente que tira as próprias sandálias, mas nunca calça a de Deus. Tem gente que entrega a autoridade para Jesus, mas não se submete de verdade a Ele. Tem gente que entende que entregar sandálias é fazer uma aliança, é um compromisso. Mas o compromisso dele com Deus não é forte. É um compromisso lero-lero, né? Ele tem mais 50 de sandália havaiana lá dentro de casa para poder entregar. É a história do meu tio, né? Meu tio, ele morreu por causa do cigarro. Ele teve um câncer no pulmão, enfisema pulmonar, né? Acho que é enfisema. Aí ele não queria parar, nem no hospital ele parava de fumar. Aí eu falava, tio, mas para com essa porcaria, senhor, para de fumar. Ele falava assim, parar de fumar é fácil. Eu já parei 78 vezes. Difícil é não voltar, né? Então, a pessoa, quando ela não tem um compromisso forte com Jesus, ela se entrega para Ele 78 vezes. Difícil é não voltar para o mundo. Não adianta só você tirar o seu sapato, a sua sandália. Você tem que calçar a sandália de Cristo. E qual que é a sandália de Cristo? Na prática. Pensa um pouquinho. Um de cada vez. É pregar o Evangelho. Você não é crente quando você vem no culto. Você não é crente quando você diz aleluia. Você não é crente só quando você devolve o dízimo. Você é crente quando você prega o Evangelho. Porque a sandália que Jesus botou no pé de Josué, de Moisés, foi a sandália do Evangelho. Moisés ganhou aquele povo todo que estava preso no deserto, lá no Egito, lá. Ele pregou o Evangelho, porque aquele que apareceu para ele não foi qualquer pessoa, foi o anjo do Senhor, foi Cristo. Então Moisés enxergou a cruz mais do que muita gente, né? Josué enxergou a cruz mais do que muita gente, porque ele conquistou a terra toda, né? Você quer conquistar as coisas na sua vida? Tentar de novo, vamos tentar de novo. Você quer conquistar todas as coisas na sua vida? Então prega o Evangelho. Porque é quando a gente prega o Evangelho que a gente está pisando com o pé de Deus. O pé de Deus é a sandália do Evangelho. Vai para frente, por favor, querido. Então, o problema é que a sandália de Deus é uma só. Autoridade, posse, santidade, submissão, caminho e missão. É uma coisa só. Você não pode desvincular um pedaço, porque senão você desmonta a sua sandália. Aí tem que ficar colocando preguinho ali embaixo, né, para não soltar a tira, né? Ela fez isso com o chinelo? Não dá. A sandália de Deus não aceita gambiarra. A sandália de Deus é aquela que quando Deus te dá, você anda 40 anos no deserto, ela não desgasta.
ela não pode desgastar, porque ela vem do céu. Então passe para frente, por favor, querido. É João 13, 12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei aos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, uns aos outros. Jesus lavou os pés para restaurar ao cristão o direito de usar a sandália de Deus, a autoridade do seu nome, a posse, a submissão, a santidade e a missão. E Jesus lavou os pés dos apóstolos, dizendo para eles assim: olha, aqui vai entrar uma sandália que não pode sair, né? E antes dela ser calçada, eu quero santificar o seu pé. Eu vou lavar a sujeira, a poeira do caminho que você veio. Eu vou lavar a dificuldade que você teve nessa vida, as amarguras, as situações de depressão, situações de tristeza que você passou. Eu vou lavar tudo isso, seu histórico vai ficar limpo no céu. É daqui para frente. É daqui para frente, eu não vou enxergar mais os seus pecados. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Mas, espera aí, não tira a sandália não, senão você vai sujar de novo. Porque você usa a sandália para quando você pisar no chão, não sujar o seu pé. Você usa a sandália do Evangelho para você não sujar o seu pé. Então passa para frente de novo, querido. Está terminando aí. Jesus lavou e calçou nossos pés para que possamos trilhar um novo caminho. Nós temos buscado fazer a missão dele. Senão você não anda com a sandália de Deus. Senão você está precisando tirar sua sandália de novo. Se você não está na missão de Cristo, qual que é a missão de Cristo? É que todas as almas desse mundo sejam salvas. Ele quer salvar todos. E o que eu tenho contribuído para essa missão? Em qual caminho eu tenho andado para isso acontecer? Outra coisa, santidade. Eu preciso andar no caminho da santidade, porque Ele trocou a minha sandália, Ele lavou meus pés para eu andar diferente. Se eu não estiver andando diferente, tem um trem errado comigo. Então, outra coisa, submissão. Eu preciso entender que a missão é de Deus e eu estou ajudando, auxiliando a missão dele. E a autoridade, eu tenho que entregar o meu livre-arbítrio de volta para ele. Porque quem já descobriu que quando você faz o que você quer, dá problema? Quem já descobriu aqui que quando você age debaixo de emoção, você vai arrumar um problema, vai fazer um pecado? Então a gente tem que entregar essa autoridade para ele. E eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, para a gente fazer essa última oração, entregando a nossa sandália de novo, porque Deus é tão maravilhoso, que quando Ele lavou os nossos pés, Ele disse: meu filho, eu vou restaurar você toda vez que você precisar. Se você precisar, eu lavo de novo os seus pés. Mas usa a minha sandália, Não fica arrumando uns tênis Nike da hora, novo, que se aparece aí, não. Usa a minha sandália, que é mais poderosa e melhor que qualquer tênis. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos render ao Senhor. Entrega teu coração a Deus, fala com Ele. Eu quero, Senhor, usar as tuas sandálias, Senhor. Eu quero fazer um caminho de santidade. Eu quero entregar a minha autoridade àquele que verdadeiramente tem autoridade. Por isso, aquele centurião foi chamado de homem que tinha muita fé,
porque o centurião tinha muita autoridade, mas quando ele viu o Senhor, ele entendeu que o Senhor tinha mais autoridade que ele, e entregou a autoridade que ele tinha para o Senhor. Nós não queremos ser soberbos e tolos ao ponto de achar que nós temos mais autoridade do que o céu. Não, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos humildes, nos ajuda, Senhor, a entregar as nossas falhas ao Senhor, entregar as nossas dificuldades ao Senhor, nos submeter à Tua missão, meu Deus, a fazermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos coloca nos pés, Senhor, o Evangelho, para que possamos pregar, para que possamos, meu Deus, andar no caminho daqueles que estão perdidos, andarmos, Senhor, na direção daqueles que estão com os pés sujos, que estão usando, meu Deus, sandálias estranhas, sapatos esquisitos, que não combinam com o céu. Ajuda-nos, Senhor, a convencer essas pessoas que elas precisam tirar as sandálias dos seus pés. Nos ajuda também, meu Deus, a receber a Tua autoridade, a receber, meu Deus, que todo lugar que nós botamos a planta dos nossos pés já foi dado para nós, meu Deus, pela herança do Senhor Jesus. Ele deu a terra para nós, os filhos dos homens, para que a gente possa administrar, para que a gente possa ter autoridade sobre a natureza, sobre as coisas que acontecem dentro da nossa casa, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, do nosso trabalho. Nos dá autoridade, meu Deus, para repreender o inimigo, para sermos, meu Deus, mais do que vencedores. Levanta a mão para o céu e diga assim: meu Deus, eu recebo essa manhã a autoridade para vencer tudo aquilo que tenta me impedir de chegar no lugar que o Senhor Jesus quer que eu chegue. Eu creio, eu vou ganhar almas, eu vou fazer a missão de Deus nessa terra, que ela seja feita na minha vida, porque o reino de Deus está dentro de mim. Em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor se você crê. Aleluia. Amém? Pode se sentar mais um instante.